conhecimentos. E a Liliane Amaral, ela está preparadíssima como uma das melhores tributaristas do Brasil, participando de mentorias de altíssimo nível, e isto é muito importante, não só aos nossos clientes, mas também aos nossos talentos, saber que a gente vai aprender muito com tudo que a Liliane tem aí, né, de conhecimentos sobre o tema de hoje. Com vocês, Liliane Amaral. Bate palma, gente. Faz favor aí, dá um coraçãozinho e tal, né? Tranquilo. Pessoal, como já foi dito, começamos a gravação, tá bom? Então, esse conteúdo ele ficará disponível para todos vocês que participaram e também será compartilhado no nosso canal no YouTube. Então, como já foi dito, nós estamos aqui em um momento muito interessante. Quem está vivendo esse tempo como empresário ou como contador está vivenciando um momento um tanto raro, que é uma reforma tão grande. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês já veem minha tela? Sim, Lidiane. Perfeito. Se vocês tiverem alguma dúvida, no final eu abrirei para perguntas e respostas, tá bom? Mas se for algo muito urgente, eu vou tentar aqui acompanhar o chat, tá bom? Então, falando hoje, sejam todos muito bem-vindos. Tá aqui a foto lá no nosso evento no teatro, gosto muito de relembrar esse momento, e já vou adiantando para vocês, 2027 estaremos novamente com a Elite Experience número 2, em 2027, tá bom? E aqui um pouquinho dos nossos valores, e o que nos traz hoje, a essa tarde, é exatamente a nossa obsessão pelo cliente. É a obsessão de deixar vocês extremamente informados, sabedores daquilo que está acontecendo, tá bom? E em busca da excelência, vamos começar agora, para que a gente seja pontual também, pois o tempo curte. Então, como eu vinha falando, nós estamos vivenciando um momento extremamente singular. É um momento de reforma, e não apenas uma reforma, é uma reforma tributária, que ela tem diversas fases. Nós já conversamos na anterior sobre a reforma do consumo, que é trazida pela Lei Complementar 214, lá de 2023, e que nós já temos passos a serem implementados em 2025, 2026, e esta reforma tributária do consumo, ela só terá convergido plenamente após 2033. E eu vou lhes dizer, 2033 mais 5, pelo menos. Lidiane, por que 2033 mais 5? Porque na reforma do consumo, nós estaremos extinguindo, né, serão extintos o PIS e o COFINS, a partir de 31 de 12 de 2026, 27 não vai mais existir PIS e COFINS, e o ICMS e o ISS, eles só vão deixar de existir em 32. Só que o que nós temos? Nós temos um período decadencial prescricional. Então, esses impostos só terão efetivamente morrido, no caso do ICMS e ISS, a partir de 38, só que o Brasil gosta muito de demandar judicialmente. E as leis, elas são feitas com pequenas lacunas que fomentam realmente a discussão, o contencioso. Então, certamente, a gente ainda vai conviver com o ICMS, com o ISS, com o próprio PIS e COFINS durante muitos anos, além do prazo para a implementação da reforma. Porém, esse não é o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é outra reforma. Nós estamos todos em obra, o Brasil todo em obra, que é a reforma da renda. Então, nós tínhamos até quarta-feira passada o projeto de lei, o PLP 1087, sendo que na quarta-feira, dia 25, se não estiver enganada, ele foi sancionado pelo nosso presidente da República. E com essa sanção, sem vetos, isso é muito importante frisar, porque nós aguardávamos, quem estava estudando aquele projeto, aguardava muitas alterações, porque o projeto ele tem algumas falhas, que eu posso dizer assim, muito fortes, quase grotescas, tecnicamente falando, coisas impossíveis de serem feitas. Porém, o projeto foi sancionado tal qual ele saiu do Senado.
E já existe um outro projeto, veja, a gente é reforma, né? A gente faz um projeto, termina de executar um projeto, mas vem um puxadinho, e já tem um outro projeto que estava previsto para ser votado amanhã, dia 2 de dezembro, vamos ver se eles vão votar, que é exatamente para implementar algumas emendas. Esse projeto tem mais de 130 emendas, esse projeto de lei tem mais de 130 emendas, para ajustar ele. Então, algumas dessas emendas muito importantes estarão sendo julgadas, né, estarão sendo apreciadas amanhã, dia 2. Então, nós poderemos estar falando muito em breve em mudanças. Porém, hoje, dia 1º de dezembro, é a lei que temos, é a lei que exploraremos, a Lei 15.270, que foi publicada no Diário Oficial no dia 26 de novembro. E o que essa reforma traz? Por que ela é uma reforma de renda? Minhas duas opções de cores de lá. Então, essa lei, ela traz, e por isso que ela existe, ela conseguiu passar, mesmo tendo falhas, como eu acabei de falar para vocês, porque ela traz um apelo, ela tem um apelo muito grande. Então, nem a Câmara, nem o Senado iria se opor a esse projeto. Por quê? Porque ele foi levantado, foi votado, foi pautado, enfim, sobre uma bandeira de isenção ampliada de imposto de renda, que era uma promessa, inclusive, de campanha, que era trazer o imposto de renda para ser isento para quem ganha até R$5.000. Porém, eu tenho dito, tá, já há muito tempo, que isso não é uma isenção ampliada, isso é um reajuste, tá, de tabela. E para mostrar para vocês como faz sentido, né, pelo menos na minha cabeça faz sentido, de 2016 até 2022, nossa tabela de imposto de renda ela ficou congelada nesse formato que está em tela para vocês. O limite isento era R$ 1.903,98. E por que esse valor de R$ 1.903 ele era isento? Eu gosto muito de falar do porquê das coisas. Quem conversa comigo, quem eu estou ali sempre dando alguma dica, alguma ajuda, eu gosto. Se você entender o porquê, você vai conseguir pensar nos reflexos esperados. Então, presumia-se que lá em 2016, R$ 1.903 era o valor mínimo, era básico para que as pessoas conseguissem viver, custear a existência. Então, por isso que até esse valor era isento, tá? Não incidia imposto sobre essa renda, sobre esse rendimento. Sendo que, vejam só, em 2016, o salário mínimo era R$ 880. Então, R$ 1.903, ele correspondia a 2,16 salários mínimos. Então, eram 2 salários mínimos e um pouquinho mais. A pessoa conseguia viver com mais que 2 salários mínimos de renda isenta. Então, aqui, uma grande massa se tornava isento de imposto de renda. Tá? A partir... Então, hoje, nós tivemos até 22 congelamento. Nada. Em 23, 24, nós tivemos ajustes discretos. Culminando aqui na tabela vigente hoje, 2025, R$ 2.428. Sendo que, vocês terem uma ideia, isso significa que o nosso rendimento isento caiu. Ele ficou congelado durante muito tempo, e mesmo com os reajustes, a gente for comparar, fazer a mesma comparação com o salário mínimo, nós temos hoje um salário mínimo de 1.520. Então, o valor isento hoje, ele é inferior a 2 salários mínimos. Então, o que se está trazendo é uma recomposição desse valor. Aí alguém pode dizer, Lidiane, mas 5 mil é maior que 2 salários mínimos, que hoje daria R$3.000, R$3.040. Ok, tudo bem, só que é uma lei. Quando é que vai haver esse reajuste? Com base em que está havendo esse reajuste? E a inflação, que eu não estou pegando aqui a inflação, não estou pegando aqui os outros índices de reajuste dos serviços básicos que nos são imputados, certo? Então, é uma readequação de renda, não chega a ser uma grande ampliação. Para vocês terem uma ideia, aqui comparando, né, de 16 a 25, o que mudou, e aqui a nova tabela, né, o projeto Robin Hood, que eu falo, e a nova tabela, que é a ampliação da isenção para R$5.000,
e uma tributação menos pesada, vamos dizer assim, para quem ganha até 7.350. Então, essa é a nova tabela de imposto de renda, diferente daquelas. E tudo começa com o projeto Robin Hood, como eu coloquei ali, que se usou a bandeira do dividendos, tá? Vamos trazer os dividendos até 5 mil. Então, estou mostrando para vocês que não é uma bondade tão grande, né? Eu estou fazendo uma ampliação da isenção, mas não é tão grande quanto se fala. E, no geral, se você ganha até 5 mil reais e tem dependentes, e paga plano de saúde, a alíquota efetiva ela tem uma tendência a ser menor, até mesmo a restituir, mas o que se queria com o projeto, que agora virou lei, na verdade, era o que eu chamo do projeto Robin Hood, que é a tributação dos dividendos, é tirar do rico e dar aos pobres. E a principal bandeira, que também, inclusive, é outra promessa de campanha, e é algo que a Receita Federal ela já se propõe há muito tempo, que é um aumento, é a tributação dos dividendos. Só que esse dividendo, ele não é isento à toa. Ele é isento porque lá em 95, há 30 anos exatamente atrás, nós tivemos uma tributação majorada. Então, o que aconteceu? Em 1995, houve uma lei, que é a Lei 9249, que está aqui em tela, e essa lei, ela fez o seguinte, olha, nós vamos concentrar a tributação de dividendos na pessoa jurídica. E a pessoa jurídica vai pagar de forma concentrada, ou seja, ela vai substituir a pessoa física no pagamento desse imposto, e vai ser pelo que a gente chama de auferimento de lucro. Então, no momento em que a empresa tem lucro, ela já tributa. Então, eu coloquei aqui, nesse material, inclusive, a exposição de motivos da lei, porque toda lei ela tem que ter um propósito. Não é simplesmente, eu vou fazer uma lei e vou lá e vou votar. Não, eu tenho que justificar o porquê que eu estou querendo criar, porquê que eu preciso que aquele projeto se converta em uma lei efetivamente. E a justificativa do projeto da Lei 9249 era exatamente isso. A completa integração, olha a palavra aqui que está destacada, integração de pessoa física e pessoa jurídica, tributando exclusivamente na empresa, e isentando, né, as demais linhas da cadeia, os sócios, isentando-se com relação aos beneficiários. Isso, gente, na época, foi uma tacada de mestre, porque, como eu falei, no momento em que a empresa apura o lucro, aufere o lucro, no momento que ela apura o lucro, o que a gente faz? A gente tributa. Então, o imposto da empresa, ele é tributado mesmo que não haja o pagamento do dividendo. E olha que na lei ela ainda traz outras vedações. Se a empresa estiver devendo impostos, eu não posso dividir dividendos isentos. Se a empresa tem enfim, algumas questões, ela fica, se ela tem reserva obrigatória, como reserva de incentivos fiscais, então aquele lucro ele fica indisponível para os sócios, mas ele já foi tributado, então ele não é isento, ele está lá, ele pagou muito antes de chegar na mão do sócio, do proprietário da empresa. Então, dois rendimentos que são aqui os que estão em tela, é o juros sobre capital próprio, o JCP, e os dividendos que foram trazidos nessa lei. Então, os lucros, né, que foram trazidos nessa lei, eles são tributados. Então, veja, duas remunerações que os sócios, eles têm direito, o juros sobre capital próprio, que eu trouxe aqui só como um adendo, ele é a remuneração do capital investido, e os dividendos é a remuneração da operação da empresa. E são duas formas de remunerar os sócios, os dirigentes, e quando eu somo elas duas, eu tenho mais de 40%, eu tenho 49% de tributação, então. O lucro, ele é tributado pesadamente. O capital da empresa, a riqueza gerada pela empresa, ela já é tributada muito pesadamente. E fora isso, agora a gente vai ter a tributação dos dividendos. Certo? Então, só esse contexto aqui, que dividendo é isento. Não, gente, ele é pago, bem pago, e pago antes de chegar na mão. A lei, ela trouxe, porém, entretanto, todavia, um limite de isenção, tá? Então, permanecem isentos um limite de 50 mil reais mês, não, perceba, a isenção é de 50 mil reais mês, limitada a 600 mil reais ano. Por que ela traz essa redação? O que isso quer dizer, Lidiane?
Isso quer dizer o seguinte, que se eu recebo 50 mil no ano, 50 mil todo mês, vamos pegar assim, 50 mil em janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro de 2026, eu recebi 50 mil todo mês, cada dia ele fica 600 mil reais no ano, correto? 50 vezes 12, 600. Então, eu não vou ter imposto de renda nessa distribuição de dividendo. Então, o limite mensal foi obedecido e o limite anual também foi obedecido. Agora, vamos pegar um exemplo que eu não obedeço ao meu limite mensal. Eu fui, e no lugar de distribuir 50 mil fechado, eu distribuí 51 mil, tá? Ou 50.001 centavos. Eu fiz acima de 50 mil, seja qual o valor. Então, todo aquele dividendo distribuído, todo aquele valor, e não só o excedente, eu estou falando isso porque eu já conversei com muita gente, e isso é uma dúvida que muita gente me traz, então não é o excedente, é todo o dividendo que foi distribuído. Quando eu faço a distribuição maior, né, quando eu fizer a distribuição maior que 50 mil, todo ele será, então, tributado em 10%. Esses 10%, gente, em título de antecipação, tá? Então, eu pago ele ali no mês da distribuição. Ah, Lidiane, mas eu não fiz nenhum outro distribuição, só foi aquele 51 mil naquele mês, e eu não fiz em nenhum outro mês. Só em janeiro que eu esqueci, e fiz 51. Em fevereiro, março, até dezembro eu fiz 0. Não fiz nenhuma distribuição de dividendo. Ok. Na declaração de imposto de renda, que a gente vai transmitir para a Receita em maio do ano que vem, né, de março a maio, é o período de declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, quando eu fizer a minha declaração de renda em 2027, em relação ao ano calendário 2026, eu vou, então, restituir aquele valor que eu paguei. Então, percebam aqui já as nuances. Eu já joguei aqui bastante conteúdo, a gente já poderia ficar aqui conversando bastante. Eu tenho um limite mensal de isenção, eu tenho um outro limite que é o anual de isenção. Se eu extrapolo o meu limite mensal, obviamente o anual, eu vou ter uma tributação antecipada. Então, aqui a gente está falando de imposto de renda retido na fonte. No momento em que a empresa for pagar, se ela pagar 51 mil, ela já vai reter 10% desse valor, 5.100. Então, o empresário já não vai receber 51 mil, ele vai receber 51 mil menos 5.100 reais. Isso mensalmente. Não paguei mais nada, não reteu mais nada. No ano que vem, na sua declaração, você declara que recebeu 51 e pagou 5.600, como você vai estar dentro do limite de isenção, você tem esse, e desconsiderando a existência de outras rendas, você tem esse valor restituído, ou seja, devolvido para você. Então, até lá, eu vou ter que aguardar a virada do ano, o envio da declaração do ano seguinte, entrar lá na fila de entrega das restituições de imposto de renda, então tem um percurso para esse dinheiro voltar. Então, o ideal aqui já fica, a primeira recomendação é não distribua antes de falar com a contabilidade, tá bom? E se é um valor acima de 50 mil reais, programe, né? Se você não vai fazer essa retirada todos os meses, se forem retiradas pontuais, programe para você fazer mais de uma retirada, todas elas inferiores a 50, que é para você não ter aí a antecipação desse imposto mensalmente. Sendo, gente, que essa isenção, ela só vai acontecer até a gente virar essa página. Eu virei a página, tá? De 50 mil mensais, 600 mil anuais, o que que eu tenho? Eu tenho um leão extremamente faminto. Uma máquina pública extremamente pesada e com um déficit gigante para que a gente cubra. E são poucos os que pagam impostos. E a isenção está prometendo aí bilhões de isenção, então as pessoas físicas vão deixar de pagar bilhões de imposto de renda. Ok, quem é que vai pagar esses bilhões? Os super ricos, com a tributação das grandes fortunas. Só a gente, que no Brasil super rica é quem ganha acima de 5 mil reais, 50 mil reais, tá? Assim, é bem diferente da tributação de bilionários que se fala, eu vou roubar dos ricos para os pobres. Não, isso aqui significa uma tributação da classe média, tá? Porque os que são ricos mesmo, eles têm aí os mecanismos deles de não ter uma tributação, porque também eles já pagam, como eu mostrei lá nas primeiras lâminas, muito imposto na empresa. Então, não é de graça.
Eu estou tentando proteger a pessoa física, não é de graça, é porque a pessoa jurídica, da qual eu faço parte, já pagou muito imposto lá atrás. Entendeu? Então, mas, voltando aqui para o nosso tema, então, nesta lei 15.270, ela traz ampliação de imposto de renda, ampliação da isenção de imposto de renda para as pessoas físicas, traz a tributação de dividendos, porém, ela traz uma faixa de isenção dos dividendos ainda, que é os 50 mil mês, limitada a 600 mil anos. E ela traz também a tributação das grandes fortunas, que é a criação do imposto de renda mínimo. Então, quando a gente for fazer as declarações, lá em 2027, em relação ao ano calendário 2026, e todos os anos a partir de então, nós vamos, na declaração, calcular qual é o imposto de renda mínimo. E é aí onde aqueles 600 mil reais viram uma mentira. Porque eu não tinha um limite de 600 mil reais de isenção, era 50 mês, limitado a 600 anos. Só que quando eu crio o imposto de renda mínima, eu já começo a morder aqueles 600 mil reais. Então, o que é esse imposto de renda mínimo? Então, a partir de 2026, a gente vai auferir os nossos rendimentos. A gente vai receber prolabore, juros sobre capital próprio, vai receber rendimentos de aluguéis, vai receber dividendos de várias PJs, tá, gente? Então, assim, esse limite de 50 mil é por CNPJ, que é o que a empresa paga para vocês, tá? Então, se eu tenho 3 empresas e cada uma me pagar 50 mil, eu recebo 150 mil isentos ali naquele mês, porém, na declaração de imposto de renda, quando eu junto tudo, aí eu passo a ter uma tributação. E ela se mistura com outros rendimentos. Então, nós teremos, a partir de 2027, no calendário 2026, ou seja, com todos os fatos que acontecerem a partir de 1º de janeiro, o imposto de renda mínimo. E esse imposto, ele tem uma alíquota que vai ser até 10%. Até 10%, certo? Então, ele pode ser de 0 a, no máximo, 10%. Sendo que, para encontrar qual é a minha alíquota, e vai ser um valor entre 0 e 10, eu tenho que levar em consideração todos os meus rendimentos, como eu acabei de falar. Então, eu tenho que verificar o quanto eu tive de juros sobre capital próprio, o quanto eu recebi de prolabore, o quanto eu recebi de dividendos, o quanto eu recebi de aplicações financeiras, o quanto eu recebi de aluguéis. Lembrem-se, a gente está falando aqui de pessoas físicas, tá? Estamos falando de pessoas físicas, de nós, mortais, nós que sangramos sangue de verdade, tá? Então, o valor do imposto, ele vai ser, primeiro, a alíquota do imposto, ela vai ser encontrada somando todos os rendimentos. Tem uma formazinha no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. E o valor que eu apurar, ele vai ser somado aos meus impostos, o meu imposto de renda normal, aquele que eu já apuro desde sempre, certo? Então, normalmente eu tenho um imposto a restituir, mas quando eu apurar aqui, ele vai comer, entre aspas, o meu lucro a restituir. Não, eu tenho um imposto a pagar, então vai somar no imposto que eu tenho a pagar, e isso vai majorar, né, a pessoa física, vai fazer com que a pessoa física pague ainda mais impostos. Deixa eu só ver aqui meu mouse. Então, essa aqui, gente, é a formulazinha que está lá na lei, tá? Então, ela diz que o imposto vai ser progressivo, ele pode ser de 0 a 10, como eu já falei para vocês, e eu encontro a fórmula muito facinho, que é pegando todos os rendimentos, como eu falei e exemplifiquei. Eu pego os juros sobre capital próprio, eu pego prolabore, eu pego dividendos, os próprios dividendos, eu pego aluguéis, eu tenho ali um kitnetzinho alugado, eu pego o valor desse kitnet, eu tenho bolsa, eu tenho um valor aplicado na Bolsa de Valores, eu pego o rendimento da Bolsa de Valores, então todos os rendimentos lá, existem exceções, tá? Existem rendimentos que estão isentos, isentos assim que eu falo, não estou entrando nessa conta, daqui a pouco eu mostro alguns para você, mas no geral, a maioria dos nossos rendimentos, eles vão entrar e fazer essa conta. Então, o rendimento do ano, dividido por 60, e o resultado dessa divisão, eu diminuo 10. Então, vou citar aqui um exemplo. Então, vamos supor que eu tenha 600 mil de dividendos e 300 mil de prolabore, tá? Então, 600 de dividendo e 300 de prolabore. Quando eu pego 900, que é 300 mais 600, e divido por 60, eu encontro 15. Daí, eu diminuo os 10 que vem na fórmula. Então, neste exemplo, eu vou ter o meu prolabore, vou ter o meu dividendo tributado em 5%. Então, eu vou ter uma alíquota adicional
de 5% na minha declaração de imposto de renda. Vamos supor agora que eu tenha 600 de dividendos, 300 de prolabore e 300 de juros sobre capital próprio, tá? Então, eu vou ter 1.200.000, né, que é 600 mais 300, dividido por 60, eu encontro 20, menos os 10, dá os 10%, aí eu chego no meu topo. Então, o que isso me diz? Que se a soma dos meus rendimentos superarem 1.200.000, eu nem preciso fazer conta. Já é 10% direto, tá? Um outro exemplo aqui, só para mostrar para vocês como é que ficaria a isenção. Vamos supor que eu só tenho os 600.000 de dividendos. Quando eu divido por 60, eu encontro 10 menos 10, então é zero. Eu não tenho nenhum adicional, eu não tenho nenhum imposto mínimo a pagar e eu fico com a isenção pura. Mas percebam, se eu somo aqui 100 de prolabore, que já é tributado na fonte, eu já não tenho mais isenção. Eu já passo a tributar o meu dividendo. Então, o dividendo ele só é isento até a gente passar o capítulo. Começou um novo capítulo, imposto de renda mínimo, meu dividendo é tributado, sim, numa alíquota a ser definida na declaração de imposto de renda. Eu trouxe essa outra tabelinha, gente, que foi muito bacana, foi uma discussão que eu participei e a gente pegou aqui e levantou vários tipos de rendimentos. Então, eu trouxe para mostrar para vocês. Então, vamos supor que essa pessoa física ela tem um salário de 100 mil e tem um dividendo de 2 milhões. Fora isso, ela entrou na justiça. Eu estou trazendo isso para ilustrar o que faz a lei, as exceções que eu falei agora. Tá? Então, vamos supor, eu tive aqui indenização por danos morais. Teve um atraso de voo, perdi uma reunião, processei a Latam e recebi 100 mil reais. Um exemplo. Aí eu tenho aqui letras, aquelas letras imobiliárias, LCI, LCA, que elas permanecem isentas, como o agro é muito forte e o lobby foi maior, e a gente conseguiu manter alguns tipos de aplicações isentas. E eu quero dar aqui uma atenção a doações, tá? Doações em antecipação de legítima. Eu vou já falar só sobre doações com vocês. Então, neste exemplo aqui, eu chego aqui, esses rendimentos aqui, eles são isentos, ou eles eram isentos até agora, tá? Lucro e dividendos, ele vai permanecer isento aqui até 600 mil, mas, enfim, vai passar a ser tributado. Indenizações, elas seguem como isentas, alguns títulos seguirão como isentos, e doações em antecipação da legítima, eles também permanecem isentos. E por que a doação, gente? Até 31/12/2025, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. As doações, elas são isentas. Então, a doação, pai para filho, irmão para irmão, tia para sobrinho, você, para quem você quiser doar, toda e qualquer doação, até 31/12/2025, ela permanece isenta. A partir de janeiro de 26, ó, dedinho, não. Apenas doações que são feitas em antecipação de legítima. Lidiane, que de nada é essa legítima, gente? Legítima é herança. Então, quando a pessoa falece, quando ela morre, quando ela desencarna, quando ela sobe para o andar de cima, ela deixa bens e esses bens serão herdados, né? Tem a questão da meação com o cônjuge que sobrevive e tem a questão da herança. O próprio cônjuge pode ser um herdeiro ou os filhos, e na falta de filhos e da falta de cônjuge, sobem, né? Vêm os ascendentes. Então, doação não. Herança, a gente tem descendentes e ascendentes, então, precisa verificar isso. Então, doação de pai para filho segue isenta. Ah, eu não tenho filho, doação de filho para pai. Você entendeu, né? O adulto não tem filho, mas ele tem pais vivos, então doou para os pais, ok? É uma antecipação da legítima, porque se ele morrer antes dos pais, seria uma herança devida aos pais, naquele momento, na inexistência de outro herdeiro. Então, essas permanecem. Mas vamos supor, o avô quer doar para o neto. Essa doação, ela passa a ser tributada, porque ela não está excepcionada pela lei. Se o avô quiser doar para o filho dele, né, para o pai da criança, tudo bem, porque a sucessão, ela é dali para baixo. Se não tiver filhos, é que ela sobe. Mas ele não pode bypassar. O herdeiro ali não é o neto, o herdeiro é o pai do neto, é o filho do avô. Deu para entender, né?
Então, é quem está ali. Então, o avô não pode doar para o neto. Vou dar um outro exemplo. A tia não pode doar para o sobrinho, porque eles não estão em cadeia, no primeiro momento, de herança. Tá? Então, as doações, vou citar um outro exemplo mais claro. Se eu quiser doar para o anjo que trabalha comigo aqui em casa, que é quem cuida dos meus meninos e está ali cuidando para que eles não invadam aqui o nosso momento. Se eu quiser fazer uma doação para ela, por exemplo, de 51 mil reais, ou 50 mil reais, ou de qualquer valor, porque a doação não tem limite, ela vai entrar na tributação super rica, porque ela recebeu uma doação. Por quê? Porque na lei só traz exceção de doações por antecipação do legítimo. Então, acho que agora eu encontrei um exemplo que ficou claro. Tá? Então, só trazendo aqui que nessa lei ela traz algumas pegadinhas, e quem não lê atentamente pode perder aí um período de ação, que é esse mês de dezembro. Então, quem tem doações para fazer, tem que analisar, e talvez, por que para fazer essa doação em 2025, para não ter, né, para quem está recebendo essa doação, não seja tributado com até os 10%. Vamos lá, então, esses rendimentos aqui, esses 4 rendimentos, eles têm aqui limites de isenção, vamos dizer dessa forma. Esses aqui de baixo, eles já têm tributação, eles têm tributação exclusiva e definitiva, tá? Que são os rendimentos de fundos de investimentos que a gente tem, o JCP, os juros de capital próprio, né, que eu falei agora há pouco, aplicações em renda fixa, ganhos de capital, ó, eles também têm tributação exclusiva e definitiva, ganhos da bolsa, rendimento de aplicações financeiras, enfim. Essa cadeia aqui, ela não é exaustiva, tá? Existem outros modelos de tributação exclusiva e definitiva na fonte, mas voltando aqui. Então, dessas aqui, a lei, ela deixou de fora o ganho de capital. Então, vamos supor, eu só tenho um imóvel e eu vendi esse imóvel, o rendimento do ganho de capital, ele cede tributado com 15% na legislação de hoje, então a tributação dele é exclusiva e é definitiva, ele não será novamente tributado, tá? Porque, vejam só, isso aqui eles tiveram uma certa coerência, vamos supor que a pessoa recebe, só tem um imóvel e ela vende, e aquele valor é o valor que ela tem para viver o resto da vida dela, vamos supor que seja o único imóvel, ela não tem outro tipo de rendimento, então ela não vai ser pesadamente tributada naquela situação, eles deixaram o ganho de capital de fora. Mas todos esses outros rendimentos, eles estão aqui sujeitos ao cálculo da tributação mínima. Então, esse exemplo aqui, ó, para vocês. Tem aqui o rendimento, deixa eu voltar só para mostrar aqui, ó, rendimento, ó, que a pessoa oferiu naquele ano calendário, 3.200.000, soma tudo, soma os 100, mais os 2, mais esses valores que estão verdinhos, soma esses valores aqui, o valor verdinho, somando isso aqui, podiam dar 3.200.000. Porém, quando eu excepciono esses 4 rendimentos aqui, que estão fora do cálculo do imposto de renda mínimo, eu tiro as indenizações, eu tiro os valores dos títulos isentos, eu tiro as doações em antecipação da legítima, herança eu também tiro daqui, tá? Então, se tivesse aqui a herança propriamente dita, ela também sai daqui. O ganho de capital, ele sai daqui. O resto não sai, o resto permanece. Então, desses 3.200.000, eu sigo com 2.300.000 para o cálculo da minha alíquota mínima. Então, superou 1.200.000, lembra que eu falei? Se superou 1.200.000, é 10% direto. Então, eu vou vir para cá, 10%, então eu tenho aqui um imposto de renda mínimo de 230.000. Daí eu vou retirar o imposto de renda que já foi pago. Vocês lembram? Aqui eu vou voltar aqui. Eu tenho esses rendimentos aqui, ele já teve tributação exclusiva, que é aquela tributação que acontece na fonte. Então, eles já pagaram, tá aqui, ó, eles já pagaram esse imposto de renda. Então, se eu já paguei, eu não vou pagar novamente, eu vou abater o que eu já paguei. E eu vou ter, então, aqui, deduções, 2.100, e eu vou ter aqui um imposto mínimo de 20.000, que é o meu complementar. Então, eu vou complementar os meu imposto de renda. Tá? Então, isso aqui eu coloquei uma pessoa com vários impostos de renda já pago. Agora, tem um detalhe, tá, gente? Eu esqueci de falar isso, já ia cair o peso na minha pegadinha. Esses lucros e dividendos aqui, eles são de quanto? Dos 2 milhões de reais, correto? Então, esses 2 milhões aqui, eles já teve tributação ao longo do ano, porque acima de 50 mil, eu tenho que fazer a retenção. Então, aqui, ó, a retenção, ó, imposto de renda sobre os dividendos base mensais. Então, ó,
Ele já pagou aqui sobre dividendos 150. Então, já não está falando na tributação do dividendo, já está falando do imposto de renda mínimo, certo? Então, além de 150 de imposto de renda, que eu já tributei, porque eu paguei acima de 50 mil reais, eu vou ter agora um imposto suplementar, que é o imposto de renda mínimo. Então, eu já tributei o imposto de renda, eu vou tributar aqui mais um pouquinho, levemente, tá? Então, percebam que muda totalmente o cenário que a gente tem hoje. Aqui é um outro exemplo, eu peguei aqui uma declaração, ela não tem todos aqueles rendimentos, ele só tem 2 tipos de rendimentos, que é o isento aqui, que são dividendos, que essa pessoa que eu faço a declaração de imposto de renda dela, então ele só tem dividendos, e juros sobre capital próprio, 1,5 milhão. Então, quando eu pego aqui, eu tenho um valor acima de 1,2 milhão, então não tenho que discutir a alíquota, eu tenho 10%. Quando eu jogo aqui, em cima dos meus dividendos, porque meu juro sobre capital próprio, eu já tributei ele exclusivamente na fonte, então eu já deduzo o valor ali que eu paguei dele, eu vou ter aqui, então, 80 mil fazendo de uma forma bem direitinha. Então, o nosso imposto de renda vai mudar completamente. Até quem acha que está isento dessa mudança tem que prestar atenção, porque será sim tributado. Tem um detalhe, eu não trouxe aqui, tem 2 pontos da lei que eu não trouxe aqui, tá? Então, talvez depois a gente vai fazer um momento complementar ou numa próxima aula sobre a nossa reforma tributária, que a gente vai fazer várias aqui, tá? Eu fiz a primeira, trouxe aqui o de dividendos, porque tem ações que a gente vai ver daqui a uns minutos, que a gente tem que fazer ainda em 2025, mas nós vamos retomar, falando da reforma de consumo, e talvez, então, eu faça um complemento quando a gente tiver essas definições. Primeiro ponto que não está aqui nessa apresentação, mas eu vou trazer depois para vocês, eu vou jogar, então, só a problemática, tá? Existe, vamos dizer assim, um conflito de regras. Eu tenho a Lei Complementar 123, que é a lei que criou e disciplina o Simples Nacional. E eu tenho uma lei, que é uma lei ordinária, que é a 15.270, que é essa lei que trouxe aqui a tributação dos dividendos, certo? A lei complementar, na hierarquia das leis, ela é superior a uma lei ordinária. E o que a lei complementar ela fala? Ela fala que os dividendos distribuídos pelas empresas do Simples, eles são isentos, desde que a empresa tenha contabilidade regular, tá? E essa lei aqui, ela fala que os dividendos serão tributados, e ela mantém um limite aqui de isenção, que é de 50 mil mês, 600 mil anos, sendo que tem um imposto mínimo que vai ser levado em consideração na hora do cálculo. E aí, muitos questionamentos estão surgindo, e a Receita Federal, que não facilita em nada a vida da gente, me jogou uma solução de consulta no dia 26, no dia da publicação da lei. Então, aqui a gente já vê. E o que ela traz, Liliana, de tão bombástico? Porque no dia 26, nessa solução de consulta, COSIC, inclusive, que é vinculante, ela diz que o imposto de renda das empresas do Simples, ele é isento. E num primeiro momento, numa primeira leitura, a gente já pensa que ela está esclarecendo com relação à lei 15.270. Só que a lei, ela não poderia ter sido apreciada porque ela só virou lei no dia 26, que foi a publicação dela no Diário Oficial. Então, a gente entende que ela não estava se referindo a essa lei, então ela não estava se referindo aos termos, aos novos termos da lei, que vão estar vigentes a partir de 26, tá? Outra análise que a gente faz, isso eu estou dizendo para quê? Muito possivelmente os dividendos distribuídos por empresas do Simples serão, sim, tributados. Então, eu estou trazendo essa problemática por isso, porque algumas pessoas levantaram a bandeira de que não vai ser tributado, porque a lei complementar isenta os lucros das empresas do Simples. Então, existe a possibilidade de esse entendimento prevalecer ou do entendimento que muitos também estão tendo que não vai prevalecer, que as empresas do Simples vão ser tributadas, por quê? Né? Os dividendos distribuídos por empresas do Simples serão tributados, por quê? Primeiro, existe a condicionante. Eu vou precisar ter contabilidade regular. E a gente fala do Brasil afora, a maioria das empresas do Simples não tem contabilidade regular. E o que é contabilidade regular? É você fazer balanço DRE, fazer publicação desses atos na junta comercial ou através do ECD, que também substitui a obrigação. Enfim, você dar publicidade que você oferir o lucro e aquele lucro ser distribuído. Eu tenho que apurar e publicizar. São 2 pontos
que a maioria das empresas do Simples não fazem. Segundo ponto, a lei, ela traz a isenção. Então, até R$ 600 no ano, os dividendos, eles continuarão isentos, certo? Estou esperando uma definição para poder trazer aqui para vocês o pontapé. Como eu falei, eu ia jogar a problemática. Então, esse ponto eu não trouxe. Eu estou no lado da interpretação de que vai ser tributado, mas estamos esperando até porque esse é uma parte, né? É um dos apartes, vamos dizer assim, que será julgado, né? Que serão apreciados, previsto amanhã. Então, a questão se o Simples vai ou não entrar nessa tributação de dividendos que a gente fala agora. Um outro ponto que eu não trouxe aqui, porque eu não fiz o cálculo, estava esperando esse projeto a lei ser publicada, então não fiz o cálculo, eu vou falar para vocês que existe um fator de redução, tá? Então, por que existe um fator de redução? Hoje, a alíquota nominal do imposto de renda, ela é 34%. A gente tem 15% de imposto de renda com 10% de adicional e 9% de contribuição social, que são os impostos que vão ser apurados, que vão ser calculados em cima do lucro apurado. Isso é a alíquota nominal. A lei, ela trouxe que o máximo que a gente vai pagar do imposto, aqueles 10%, ele vai ser calculado junto com o valor da alíquota nominal da empresa. Então, a alíquota nominal da empresa é 34%. Então, teoricamente, se a empresa está tributando 34%, eu não teria adicional de imposto mínimo sobre dividendo. Dividendo apenas. Porém, o que acontece? No lucro real, a gente teria uns fatores de redução mais presentes. Por quê? Porque a maioria das empresas de lucro real ela já está apurando sobre o lucro real, que é muito próximo, em muitos casos, do lucro contábil. Porém, em outros casos, no lucro real, ele se afasta, porque eu tenho rendimentos eu tenho exclusões, tá? Da minha base de cálculo. Só para deixar um pouquinho, deixa eu tentar explicar de outra forma. As empresas de lucro real, elas apuram lucro contábil, receitas menos custos e despesas, lucro contábil, e ela faz adições e exclusões no lucro de apuração do lucro real. Então, existe no livro de apuração do lucro real. Então, existe um livro, tá? Que ele é usado para apurar o lucro real a partir do resultado contábil. Então, tem um lucro contábil que vai ser ajustado para o lucro real, que é o lucro tributário. Então, eu tenho um lucro contábil, que é um lucro econômico, é um lucro societário, vamos dizer assim, e eu tenho um lucro tributário, que é aquele lucro que ele é calculado de acordo com as regras da Receita Federal. É ali onde a gente vai aplicar as exclusões, as adições. Eu encontrei um lucro de 100 mil, mas eu tive despesas que são consideradas indedutíveis. Aí eu vou pegar essas despesas e vou somar ao lucro, anulando o efeito delas nesse resultado. Da mesma forma, eu posso ter alguma receita, como a receita de incentivo fiscal, por exemplo, que em alguns casos ela é isenta, e eu vou excluir desse resultado. Então, meu lucro contábil ele é ajustado para o lucro real, eu calculo o lucro real. E quando eu pego os 34 que eu pago sobre o meu lucro real, eu vou verificar qual é a minha alíquota de fato, a minha alíquota efetiva. Quantos por cento isso aqui representa no meu lucro contábil? Então, vamos supor que eu tenho 1 milhão de lucro contábil, mas eu só tributei, entre as exclusões e adições, eu só tributei 800 mil. Então, eu vou ter 34% de 800 mil, vou encontrar aqui um valor e eu vou confrontar esse valor com 1 milhão e vou ver qual foi a minha alíquota efetiva em cima do lucro contábil. Então, muito possivelmente, as empresas de lucro real vão estar bem próximas desses valores contábil, mas a gente tem aqui a problemática das empresas de lucro presumido. E dependendo do deslinde, né, da problemática que eu falei primeiro, que é se o Simples vai ser ou não tributado, o Simples aí sim teria uma tributação muito pesada, ele ficaria praticamente com os 10% de tributação do dividendo. Por quê? Vamos para o lucro presumido, que é mais fácil entender. Eu tenho um lucro de 1 milhão, mas o meu lucro presumido foi 300 mil. Um exemplo. Então, eu pago imposto sobre o meu lucro presumido, que é a minha presunção, mas a minha alíquota efetiva ela fica muito distante dos 34%. Então, eu vou estar mais próximo de pagar 10% no lucro presumido. Isso vai fazer com que
Isso tudo foi pensado pelo legislador, com que muitas empresas pensem, pesem e definam se vão continuar ou não com o lucro presumido a partir principalmente de 27, 28 e 33, com a reforma de consumo que vai equiparar muitas coisas entre o lucro real e presumido, vai ficar basicamente só os impostos de renda sobre o lucro para definir, então talvez a gente tenha uma migração. E com relação ao Simples, as alíquotas do Simples, elas são menores, então, e que vão incidir sobre o faturamento, então, se apura um lucro contábil e esse lucro for superior, vai ter uma alíquota efetiva bem mais distante dos 34%, e esses sim vão ser tributados muito provavelmente em 10%. Então, é uma parte que eu estou trazendo aqui para vocês, que são as duas problemáticas que a lei traz para a gente. Entre outras problemáticas, tá? Eu trouxe aqui o que está mais para a nossa realidade. Mas eu tenho uma questão, por exemplo, meus rendimentos. Como é que eu vou calcular o meu redutor se eu tenho aplicação na Bolsa? Como é que eu vou saber se o lucro lá... Então, tem várias questões, mas eu trouxe aquelas que são mais para o nosso mundo real, aqui de micro e pequenas empresas. E como isso impacta vocês? Além do que eu já falei, né? Que eu já falei muito bem. Como é que isso impacta vocês? Então, a tributação dos dividendos, ela traz uma mudança, principalmente de cultura, para os empresários. Tem que mudar, principalmente, a cultura. Então, o que é que nós temos? Primeira lição de casa que todos nós devemos fazer. Como é que a gente custeia as nossas despesas? Quanto a gente, de fato, precisa? Porque hoje, muitas empresas, principalmente, quanto menor a empresa, mais mistura a pessoa física da pessoa jurídica. E muitas vezes esses acertos, eles são feitos no finalizar do ano, para você verificar o quanto realmente houve de pagamentos, muitas vezes até de investimentos que a pessoa física fez e que não trouxe à luz a contabilidade não sabe que a pessoa usou na frente o lucro que às vezes nem tem. Então, primeira lição de casa para os empresários, você precisa saber o quanto você precisa de renda mínima para viver. E viver naquelas despesas que são puras da pessoa física. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas tem um grande etc. no final. Então, como é que eu pago a escola das crianças? Quanto é que eu preciso para pagar a escola das crianças? O plano de saúde da família, da mãe, da avó, do filho, do sobrinho, enfim. Como é que eu faço pagamento da minha funcionária doméstica, da babá? Como é que eu pago o meu carro de passeio? Como é que eu pago lá a minha Hilux? Como é que eu pago a reforma da minha casa? Como é que eu custeio o combustível da minha Hilux lá? Como é que eu pago as minhas viagens para o Gramado, para Orlando, para o Beto Carreiro? Como é que eu pago minhas viagens? Como é que eu faço? Que eu estou tirando ali todo mês, eu tiro um valorzinho ali para construir um kitnet, terminar o kitnet, começa a receber aluguel dela, e começa a fazer outro kitnet do lado, daqui a pouco eu estou com um condomínio, e os etc. Então, eu estou falando da pessoa física, tá? Quanto? Porque, às vezes, gente, eu falando aqui bem a realidade contábil. Estão fazendo declaração de imposto de renda, aí liga o empresário, olha, eu comprei 2 carros, eu comprei um carro para mim e um carro para minha mulher. Ó, eu construí um kitnet, eu comprei um terreno. Aí você começa a coçar a cabeça, gente, de onde? De onde? Aí você vai lá, olha a contabilidade, que é lucros, então já retirou o lucro e eu vou declarar essa retirada de lucro. Acabou-se. Você tem que ter programação. Tudo aquilo que a gente fala, e que às vezes entra aqui, sai aqui do empresário, que não presta atenção naquilo que a gente está falando, acha que a gente está vendo miragem, está se concretizando agora. Então, você tem que saber, porque você tem que entrar no mês. E se você for comprar uma Hilux, por exemplo, você vai comprar um carro, e esse carro custa 300 mil. Você não vai mais tirar 300 mil lá do caixa. Ah, tem dinheiro no caixa, tira aí, transfere para mim que eu vou comprar um carro. Não, não é assim. Aí a gente vai analisar, vou comprar para a empresa? Vou fazer de outra forma? Eu vou tirar 50 mil aqui durante alguns meses, eu vou passar 6 meses tirando 50, 50, 50, 50, 50, fiz 300, vou lá e compro à vista. Então, como é que a gente faz? Tem que ter uma programação antes, porque se você deixar para fazer isso depois, na hora do imposto de renda, você ligar para a Lidiane e falar, olha, eu comprei um terreno, não sei de onde é que você vai tirar dinheiro não, mas eu comprei um terreno. Jesus, às vezes eu passo uns perrengues, porque vocês trazem uns perrengues para mim, tá? Tem um outro componente. Eu sempre pergunto, você lembra ali do início do ano, os vídeos que viralizaram, elas estão querendo tributar o PIX, né? Teve na televisão, teve repercussão nas redes sociais, de todo jeito teve repercussão, e o que aconteceu lá teve muito apelo de todo mundo.
Só que o governo recuou. E agora, no final de agosto, ele chegou e caladinho, a Receita Federal implementou uma instrução normativa, que é a 2278, tá? E o que ela traz? Aquilo que no início do ano se tentou fazer, só que ali se fez uma conferência, se chamou os repórteres, vou fazer assim, vou fazer assado, comoção geral, o governo recuou, agora calado, estava calado, simplesmente fez, publicou e está lá. Mas, Lidiane, o que está acontecendo? O que essa medida, essa instrução normativa, perdão, traz? Gente, nada de novo no mundo. Por quê? Ela apenas amplia uma obrigação que já existe, e já é uma obrigação velha, já existe há muito tempo, de informar as nossas movimentações financeiras, tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas. Gente, isso é muito antigo, é mais velho que uma menina, para vocês terem ideia. Meu filho mais velho tem 15 anos. Então, é por aí que tem essas obrigações, tá? Que veio junto com o projeto Espera, então tem toda a história. Mas o que acontece? Fintechs, instituições de pagamento, subadquirentes, que é um tipo de atividade que vem ficando popularizada, né? As fintechs, principalmente, se popularizaram principalmente a partir da pandemia, e elas estavam, por não ter algumas características, fora da obrigatoriedade dessas declarações, certo? Então, existem declarações que eu vou mandar 2 vezes por ano, mando em maio, mando em novembro, e eu mando toda a movimentação que as pessoas físicas tiveram acima de R$5.000, por exemplo, para o COAF, para a própria Receita. Então, isso já existe há muito tempo, mas algumas atividades, algumas empresas estavam fora desse radar. E essa instrução, ela traz todo mundo para dentro desse radar. Então, o que acontece? Às vezes, quem tem conta nos bancos, entre aspas, normais, já está monitorado desde sempre. Quem abriu, de repente, uma conta num banco de pagamento estava fora. Então, a Receita, ela não enxergava que você tem 5, 6, 10, 50 mil transitando ali na sua conta. Agora ela sabe. O que muda é isso. Não é taxação, é monitoração. Então, agora ela sabe, e como eu sempre falo, existe um botão, gente, chamado botão do fim do mundo, que ele fica na mesa lá de alguém, não é nem de Haddad, é na mesa de alguém, que um dia ele apertar esse botão, todo mundo vai para o espaço, porque todo mundo tem alguma coisinha ali que não está tão dentro da regra. É um aluguel que cai, você, isso aqui eu vou declarar depois e acaba esquecendo, é um cartão que você emprestou para todos os seus primos, e você tem uma renda de 2.000, mas no seu cartão sua fatura é 10. Então, todos esses pequenos detalhes que vai, pelo menos, fazer você suar para explicar. Então, essa instrução normativa, ela vai trazer essa possibilidade, ela vai ter esse condão. Se alguém vai apertar ou não o botão, ou quando eles vão apertar, a gente não sabe. Um dia, a gente descobre. Isso aqui, gente, era para estar lá atrás. São alguns exemplos de rendimentos que não vão entrar, né? Falando novamente aqui da doação, ó, a herança ou a doação, então isso que a gente já falou, mas voltando aqui. Então, já expliquei o que é a lei, o propósito dela, o que ela traz ali nas entrelinhas, e o que fazer, como ela lhe atinge, e agora como a gente faz, como é que a gente minimiza, né? Então, primeira coisa, imposto de renda da pessoa física, mínimo, tá? Aqueles 10%. A grande preocupação que a gente tem é, ok, isso aqui, daqui para frente, de 26 para frente, é uma realidade e não tem como ser alterada enquanto a lei estiver vigente. Não só outra lei ou uma alteração dessa lei que vai mudar. Mas existia uma grande interrogação. Ok, mas e o que aconteceu até hoje? Ou o que vai acontecer até 31/12/2025? Certo? Os lucros, porque a gente está falando de tributação de dividendo, gente. O lucro quando ele é distribuído. Então, a empresa fez receita menos despesas e custos. Eu encontro o lucro, esse lucro fica dentro da empresa e ele já é tributado pesadamente, inclusive, como já falamos. No momento em que a empresa tira dela e coloca na mão do sócio, ele ganha outro nome, que é dividendo. Agora, vocês imaginem que existem empresas que elas têm 5, 10, 15, 20, 30 anos de existência, e essas empresas vêm ao longo do tempo acumulando lucro. E aí, esses lucros que foram dos últimos 30 anos, vamos fazer essa conta, esses lucros que foram somados em 30 anos, eles simplesmente vão passar a ser tributados? Essa foi uma das problemáticas, mas a gente já tem a solução dela, apesar de que é uma solução meu band-aid, mas
existe uma forma de você não sujeitar este dividendo, esse lucro, certo? Agora, neste momento. É uma solução paliativa, porque ela é temporária. Então, não estarão sujeitos à tributação dos 10% do imposto de renda mínimo, aquele dividendo, aquele lucro, que sejam destinados e pagos destinados até 31 de 12 de 25 e pagos aos sócios até 31 de 12 de 2028. Então, eu tenho 3 anos para pagar aqueles lucros aos sócios. Se eu fizer isso em 3 anos, e fizer a destinação dele até 31 de 12 de 25, este dividendo vai estar isento, certo? Ele não vai entrar nem na regra de achar o cálculo dos 10% e nem na tributação efetiva. Então, eu posso distribuir 1 milhão por ano, que ele não vai estar naquele sublimite de 600, eu posso distribuir 100 mil por mês, que ele não vai entrar naquele limite de 50. Só que para isso eu tenho que destinar. Como é que eu destino? Para destinar, existe todo um ritual. Eu tenho que fazer uma assembleia, certo, de sócios. Nesta assembleia, eu vou deliberar, nós vamos tratar, conversar sobre o assunto, o que nós vamos fazer com os dividendos. Aí a gente vamos fazer o seguinte, vamos distribuir todo, vamos distribuir a metade, vamos distribuir assim, vamos distribuir assim. Então, essa deliberação, esse acordo, né, que os sócios vão fazer, vão registrar em ata, e essa ata que vai ser assinada, vai registrar o que eles definiram, vai ser assinada, e ela vai ser levada ao órgão, para um órgão que se chama Junta Comercial, para que seja feita a publicação, né, o protocolo e o arquivamento desta deliberação. Então, fiz isso até 31 de 12 de 2025, eu garanto que aqueles lucros auferidos até hoje, eles não serão tributados até 28. A partir de 29, eu tinha 3 milhões, eu consegui pagar 2 milhões e meio até 28. 500 mil, então, que eu vou pagar a partir de 29 vai ser tributado, não tem hoje remédio que mude isso. Tá? Provavelmente vão existir ações da justiça, empresas que têm um lucro muito elevado, que não têm condições de, no espaço de tempo desse, fazer esse pagamento, provavelmente podem demandar na justiça, é uma causa que provavelmente vai acontecer. Outro ponto que eu peço que vocês terem muito cuidado são os bancos, muito gente boa, muito bacana, muito gente fina, que já estão oferecendo empréstimos com juros altíssimos para você pagar os dividendos. Gente, você tem 3 anos. Se você não conseguir até lá, aí você procura um empréstimo. Mas agora, eu sugiro você não se endividar para pagar esse dividendo, tá? Então, o registro na junta também tem que acontecer a 31 de 12. Esse é um dos pontos que a gente espera que seja apreciado em nosso favor, né? Nesses projetos de alteração que já existem aos montes, porque ninguém apura lucro em 31 de 12. Você apura os lucros após a virada do ano, após a virada do mês. Eu não consigo apurar e registrar na junta comercial no dia 31. Primeiro que o dia 31 é fechado. Segundo, porque eu ainda estou funcionando. Então, isso é um erro, mas é o que a gente tem hoje, vamos trabalhar com isso. Vamos trabalhar em apurar o lucro até novembro e registrar ele bonitinho e fazer uma menção a dezembro, sabendo que ela pode ser glosada pela Receita, mas seria só um mês. Se o projeto que está prometendo para ser votado amanhã sair, aí a gente teria o prazo até 30 de abril, seria com mais tranquilidade atender esse dispositivo. Mas, novamente, a gente tem que trabalhar com o que nós temos hoje. A lei vigente hoje, que é dela que nós seremos exigidos, fala isso. Deliberar e registrar em junta comercial ou cartório, vai depender da atividade, até o dia 31 de 12 de 2025. E a gente deve fazer isso mesmo que você não tenha caixa. Faz aqui 2025, faz a deliberação, e em 26 você corre atrás do caixa, tá? Então, cada coisa na sua hora. O que mais a gente pode fazer para fugir ou para minimizar? Primeiro ponto, a empresa é no nome somente de uma pessoa, e essa pessoa é casada. Avalia colocar o cônjuge. Eu sei que existem outras funções, eu não estou dizendo que é mandatório, eu estou dizendo para avaliar. Inclui o cônjuge, porque aí eu já amplio naquele núcleo familiar de 600 mil para 1 milhão e 200 o meu limite de isenção. Outra questão, avalie uma criação de uma holding. Por quê, Lidiane? Por quê?
Existem despesas mínimas, como a gente já falou um pouquinho lá atrás, que são características, são particulares da pessoa física. Pagar babá, pagar a creche dos meninos, pagar a escola das crianças, isso é particular da pessoa física. Mas existem outras que podem ser realizadas por uma pessoa jurídica. Eu estou comprando um terreno, e nesse terreno eu vou construir um bloco ali, um prédio, um condomínio de kitnet para alugar, porque isso aqui vai ser minha aposentadoria. Show! Constitui uma holding para isso. Aí, essa holding vai fazer esses investimentos. Coloca uma holding como sócia da sua empresa, por exemplo, porque a tributação, gente, ela é de dividendos pagos à pessoa física. A Lei 15.270, ela não está tratando sobre dividendos pagos à pessoa jurídica, é somente de pessoa física. Então, eu consigo um sócio PJ, consegue ter dividendos distribuídos sem tributação, de forma isenta. Então, essa holding é a sócia do meu estabelecimento, eu vou pagar o lucro para ela e dela eu vou fazer os investimentos necessários. Eu vou construir umas kitnets, eu vou comprar um jatinho, eu vou comprar carro, certo? Então, esse tipo de situação que eu não devo mais fazer na pessoa física, principalmente valores elevados, porque meu intuito agora é diminuir o trânsito de recursos financeiros na minha conta de pessoa física. Primeiro porque, novamente, eu tenho uma tributação que vai incidir a partir de 26 e eu tenho uma monitoração que já acontece há muito tempo, talvez eu não tenha me ligado bem nela, e que agora, com certeza, vai ser ampliada com essa instrução normativa que foi publicada agora, no final de agosto. O que mais eu posso fazer? Aqui é só mais um alerta, tá, gente? Só manter na holding despesas que sejam plausíveis. Não vai colocar a holding para pagar creche de uma criança. Holding não é pai nem mãe, tá? Então, você precisa ter um rendimento que sustente a sua vida, foi uma das primeiras lâminas que eu coloquei lá. Inclusive, é uma boa notícia para muitos de nós. Como o imposto de renda foi ampliado, a maioria vai poder aumentar o seu prolabore, que geralmente é um salário mínimo, porque eu recebo lucro. Agora eu vou receber menos lucro, isento, então vou aumentar o imposto, vou aumentar o prolabore, porque o prolabore agora ele está um pouquinho mais isento, fazendo um limite aí de isenção de 5.000, 7.350, eu consigo ter quase nada de imposto de renda, certo? E quais são os nossos passos, gente? Eu sei que a gente já extrapolou aqui, tá 1h08, mas a gente já está caminhando para o fim. Então, quais são os passos que eu posso seguir? Tá? Já falei, inclusive, todos eles. Vai ser aqui mais uma fixação. Primeiro, isso aqui é o mais urgente. Deliberar sobre a distribuição de sócios, tá? Dos lucros. Então, a lei prevê, certo? Um prazo até 31/12. Pode ser que amanhã essa lei seja alterada, mas a gente não pode contar com o ovo dentro da galinha. Eu sei que o que eu tenho hoje é lucros, precisam ser deliberados até 31/12. E a ata tem que ser registrada. E para registrar essa ata dentro de 2025, eu já tenho que começar a pensar em elaborá-la. É um processo, não é um documento que eu faça de qualquer jeito. É uma deliberação, realmente tem todo um ritual para ser feito. E aceita na junta, e o ideal é que a gente já saia, né, 2025 com esse registro, com essa chancela, para não ter... Gente, a Receita Federal, ela só quer uma desculpa para glosar, para tributar, entendeu? Para dizer, isso aqui não é isento, isso aqui é tributado. Então, a gente não pode dar desculpa para ela. Tudo que a gente puder tirar de desculpa para a Receita Federal, a gente tem que tirar. Então, a gente tem que calcular o impacto do JCP. Por quê, gente? Por que eu estou citando juros sobre capital próprio em vários momentos aqui da nossa reunião? Primeiro, porque ele é uma remuneração devida aos sócios. E segundo e mais importante, ele é uma despesa valorosa para a empresa. Vocês lembram aquele imposto de renda que eu mostrei aqui? Era 1,5 milhão de JCP pago, gente. Então, tem empresa que tem muitos juros, é muita despesa. Então, antes de tirar aquela despesa, eu tenho que verificar o impacto que ela vai ter no imposto de renda da pessoa jurídica. Que eu posso estar pagando 34 para economizar 10. Não é inteligente. Então, tem que calcular o impacto. Então, percebam. Não é ligar agora para a contabilidade e dizer, olha, manda para mim a ata de deliberação de sócios. Calma. Primeiro, tem gente que nem lucro tem. Segundo, pode ser que o lucro faça mais falta no PL, no patrimônio líquido da empresa, né?
do que para você. Então, vamos ser calmos. Planejamento tributário, ele precisa ser feito projetando cenários, certo? Se você tem lucros acumulados, qual o montante desses dividendos, desses lucros que você tem acumulado, quanto de dividendo você precisa, quais são os seus projetos que você já visualiza no curto prazo, né, que são 3 anos, no médio prazo, e se você tem um planejamento de mais longo prazo, como é que a gente coloca ele dentro do que a gente tem disponível hoje em relação à lei. Constituir, com base nos estudos anteriores, uma holding, caso você ainda não tenha. E aqui, gente, isso aqui é bem interessante, porque muita empresa não tem, tá? Alterar o contrato social, e, novamente, tudo isso precisa ser analisado, tá? Eu não estou dizendo faça, estou dizendo analise se faz sentido para você, para sua empresa. Alterar o contrato social para colocar uma cláusula de distribuição desproporcional de lucros. Por quê? Porque, às vezes, isso acontece, inclusive, muito com o casal. Tem o marido, ele tem 10%, a esposa tem 90%, ou vice-versa. Ou eu tenho um filho, mas não é. Claro que isso aqui tem que verificar o contexto, inclusive o contexto familiar, o contexto societário. Mas, vamos supor que a esposa tenha 90%, o marido 10%, ou vice-versa. E daí, eu vou pagar 1 milhão de lucros. 1 milhão está dentro, né? Ali está 1 milhão. Ele, que só tem 10%, ele fica isento, porque é 100 mil, mas ela fica tributada porque ela vai receber 900. E se existe a cláusula de distribuição desproporcional, eu posso pegar esse 1 milhão, dividir 500 e 500 e os dois ficarem isentos. Então, analisar se o contrato social dispõe sobre isso e se vale a pena acrescentar. Lembrando, não é sair fazendo, é pensar antes de fazer. E muitas vezes a contabilidade não tem todos os elementos. Precisa sentar com o empresário, precisa entender o contexto para poder orientar. Vamos fazer ou não vamos fazer, tá bom? E, novamente, dentro de uma lógica responsável, colocar, né, na holding, que porventura venha a ser constituída, despesas possíveis. Eu vou fazer aqui o plano de saúde. A minha empresa, porque, gente, plano de saúde, eu posso ter um plano de saúde empresarial? Pode. Só que só é dedutível aqui para quem é lucro real. O plano de saúde ele só vai ser dedutível se o plano de saúde oferecido pela empresa for o mesmo de cabo a rabo. Da pessoa que serve o cafezinho até o presidente da empresa tem que ser o mesmo plano de saúde. Não, eu tenho um plano ultra mega plus aqui para a diretoria e eu tenho um mais simples com cooperação, né, para o pessoal de base. Então, desculpa, seu plano perdeu a dedutibilidade, ele tem que ser igual para todos. Então, o que você pode fazer? Eu coloco ali, então, o básico, porque é o que a empresa pode pagar para todo mundo, mas o meu eu quero que ele seja um pouco mais diferenciado, então eu coloco o meu plano de saúde, meu empresário, tá, na holding. E daí é uma despesa que você não tem na pessoa física, você vai ter na pessoa jurídica e não vai interferir na dedutibilidade do seu lucro. Ok? Então, essas aqui são as orientações preliminares para essa lei que está tão nova, foi publicada agora, no final de 2000, no final de, a gente já está no final do ano, gente. No final de novembro, tá? A lei foi publicada no dia 26, e nós esperávamos ela com bastante ansiedade, a Elita está trazendo aqui no dia 1º de dezembro, que foi a data mais próxima que a gente conseguiu, já os termos desta lei, para que a gente saiba e tenha um direcionamento de para onde a gente vai. Com isso, eu encerro o conteúdo, tá bom? E vamos abrir agora para dúvidas. Com isso, vocês vão conhecer aqui o nosso hub de soluções, tá bom? Sigam a gente no Instagram, quem ainda não segue, porque lá a gente também dá várias dicas. E vou abrir agora para alguma pergunta que possa surgir. Eu não estava olhando aqui o chat, então não sei se tem alguma pergunta. Oi? No chat não tivemos nenhuma pergunta, então hoje o pessoal está mais caladinho, mas vamos lá, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, algum complemento, sugestão, Flávia Vieira. Oi, Flávia. Tudo bom? Mulher, tudo bom? Boa tarde. A minha dúvida, que eu fiquei um pouco perdida, foi a respeito dessa distribuição. Esses 50 mil e esses 600 a nível anual, ele é por sócio ou é para a PJ toda?
Perfeito, Flávia, por sócio. Por isso que uma das sugestões é ter mais sócios, entendeu? Ou Então, seja, ah, então é por CPF, não é isso? Dos sócios? exatamente, Estou exatamente. entendendo. Então, se eu tenho uma empresa, que eu sei que é um caso aí seu, aí eu tenho pessoa física, tenho pessoa jurídica no quadro societário. Pessoa jurídica permanece dividendo normal, não tem tributação. Mas na pessoa física vai ter. Então, se eu tiver, por exemplo, 2 pessoas físicas e uma jurídica, eu vou ter aqui um limite de 600 mil no ano, 50 meses, 600 mil no ano, 50 meses, e aqui eu não tenho limite. Na pessoa jurídica eu não tenho limite, certo? Eu posso Estou distribuir entendendo. todo o lucro. Daí é interessante verificar a questão da proporcionalidade da distribuição. Se eu tenho a permissão de distribuir lucro desproporcional nesse exemplo aqui, eu posso concentrar na pessoa jurídica os limites que excedam meu limite de isenção. Tá, mas aí eu vou ter que construir tudo dentro da holding, né? Eu não, porque se eu fizer uma distribuição dentro da holding, aí também vai entrar, né? Esse limite. Exato. Não, a holding, você fala para você retirar da holding? É porque, por exemplo, eu vou distribuir, eu tenho uma PJ que tem uma holding, aí eu vou distribuir para a holding, certo? Mas quando eu for fazer, digamos que eu vou fazer a distribuição da holding para a pessoa física, aí entra. Aí, isso, aí entra. Aí você Aí vai ter entra o teto. Então, eu gostei muito, porque você vai me dar uma oportunidade de fazer um exemplo, tá, Flávia? Veja só. Tá. Vamos supor que Flávia, ela é sócia de 2 empresas. Ela é sócia de uma empresa e da holding, né? De 2 empresas. Uma empresa que faz a operação e a holding. Aí, a Flávia, ela tem um limite de isenção no ano de 600 mil nessa empresa normal, entre aspas, normal de operação, e ela tem um outro limite de 600 mil na holding, no ano, durante o ano. Então, se eu receber 50 mil por mês da empresa aqui normal e da holding, eu consigo receber ao longo do ano 100 mil de forma isenta, sem antecipação de imposto de renda. Isento, sem pagar antecipação. Lembre-se que a tributação, ela acontece de forma na fonte. Então, é uma antecipação e a apuração do imposto devido vai ser na declaração de ajuste, né? A declaração de imposto de renda que a gente faz de março a maio. Aí é onde a gente descobre se a gente pagou a mais ou menos, faz um complemento ou destitui. Mas, voltando para o exemplo, como eu tenho essas 2 empresas pagando dividendos, eu tenho 2 limites. E uma empresa não conversa com a outra. Então, eu vou poder receber 50 de um, 50 de outro, 50 de um, 50 de outro. Passo o ano todo, vou receber 1.200.000. Quando eu vou fazer a minha apuração de imposto de renda, aí eu vou apurar o imposto que eu deveria ter pago, né? Porque eu cheguei no 1.200.000. Aí vou acrescentar também aqui minhas adições e minhas exclusões. Minhas adições são minhas outras rendas e minhas exclusões, que são minhas despesas de saúde, dependente, etc. Então, vou apurar o meu imposto. E daí eu vou ter o quanto de fato eu devo. Então, eu prorrogo o pagamento do imposto até o momento realmente da apuração dele. Exato, Rodrigo. Todas as empresas, especialmente que tenham lucros acumulados expressivos, vão precisar deliberar para poder definir o que fazer. E sempre que a gente precisar fazer um investimento, especialmente se esse investimento é da pessoa física, deve sentar com a contabilidade antes. Não é mais, eu vou fazer primeiro. Nunca foi, né, gente? Na verdade, sempre deveria ser assim, mas agora mais que nunca, essa política vai ter que estar presente. Não é mais, eu vou fazer e depois eu conto. E às vezes ele nem conta, gente. Tem empresário que nem conta, a gente descobre mesmo, porque, enfim, vai chegar na pressão de imposto de renda e os segredos são descobertos. Mas o importante é que a partir de 26, qualquer investimento que se pense em fazer, se converse com a contabilidade, para saber se tem lucro, quem tem mais de uma empresa, qual é a empresa que vai ter, como é que eu posso fazer esse valor chegar até mim, para que eu pague o mínimo imposto possível dentro da legalidade, a partir de 26 para o resto da vida. Rodrigo, a partir de 26 para o resto da vida. Coladinho com a contabilidade. Tem que estar ali. E daí eu vou aproveitar novamente um apelo nosso, né, que todas as informações para a contabilidade elas sejam trazidas sempre, para que a gente tenha realmente os lucros calculados dentro do período, para que a gente possa ter a distribuição isenta. Quem quer ser nosso sócio é a Haddad, né? Nosso Haddad, o governo federal, a União,
10% sobre o lucro sem fazer nada é bom demais, principalmente porque eles já comem, né? Eles já recebem 34%, então fica muito fácil. Então, até a semana passada eu comecei a conversar com algumas pessoas, falando, ó, você tem um novo sócio, conforme-se e vamos ver como é que a gente diminui aí a mordida dele. Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida, mais algum comentário? Lide, então a sugestão é, quem tem os lucros dos anos anteriores, fazer uma ata, né, para ver se há investimento a ser feito para fazer essa deliberação e colocar isso na junta comercial. Existe um prazo para fazer essa declaração na junta, porque é órgão público, né? Pois é, Flávia, vamos lá. A gente esperava muito que houvesse um veto ou uma alteração neste artigo específico da lei. Só que ela foi sancionada do jeito que estava o projeto, trazendo a data 31/12. Então, nossa orientação é que a gente deve fazer esse processo todo, de preferência, no máximo, até o dia 20 agora de dezembro, exceto se o projeto for aprovado até lá, né? Para que a gente tenha tempo hábil da junta registrar. Por quê? Final de ano, confraternização, Natal, etc. Então, pode ser que a junta seja mais lenta do que geralmente ela é, e a gente não tenha tempo hábil. E é como eu digo, na lei que a gente tem hoje, que é a que a gente tem que obedecer, que pode ser que ela seja alterada esse ano, não garantimos, né, não sabemos se vai ser, ela traz a data fatal para registro no órgão. Então, não é nem protocolo, é registro. Então, é muito importante que a gente cumpra isso. Para a gente cumprir isso, a gente vai precisar fazer a deliberação, de preferência na primeira quinzena, para ter a segunda quinzena o registro na junta sem gargalar. Por quê? Se não houver alteração, vai ser uma corrida muito grande na junta e nos cartórios, né, dependendo da atividade. Então, pode ser que alguma empresa não consiga registrar em tempo, e daí, como eu já falei agora há pouco, a Receita, pelo que a gente acompanha, ela está querendo qualquer desculpa para glosar um direito, para inviabilizar um direito. E se essa lei não for alterada nesses artigos, ela vai ter a faca e o queijo. Se você tem um prazo para cumprir, você não cumpriu, tributa tudo. E assim, mesmo que as empresas não distribuam todo o valor, mas pelo menos você ter a certeza de que se daqui em 3 anos você precisar distribuir algum daquele valor, ele não ser tributado, já que a empresa levou anos para tributar, para acumular. Então, eu não serei obrigada a distribuir, caso eu não queira. Mas não. Se eu fizer, se assim fizer, aí eu vou ter essa isenção. É isso? É só para garantir um direito. Exatamente. Para garantir esse direito. Exatamente. Ok. E aí, por exemplo, se eu tenho várias PJs, como pessoa física, o meu teto para cada PJ é 50.600 mil no ano, ou isso. Esse valor já é de todas as PJs que eu tenho? Não, 50, né? 50 por empresa. Então, você... 50 por empresa, ok. 4 empresas, você tem 200 mil de limite mensal. Ok. Agora, lembrando que no ano que vem, na declaração de ajuste, soma tudo. Então, eu consigo adiar o pagamento do imposto. Vai chegar um momento que eu não consigo mais adiar, e aí vai haver a tributação. Só que, vamos lá, gente, o imposto de renda na fonte é aquele que a gente paga, por exemplo, vamos supor que eu não esteja com a isenção, eu vou receber ali 100 mil em janeiro. Aí você vai pagar 10 mil reais de imposto e não ter mais nada o ano todo. Você vai demorar 1 ano e 5 meses para declarar isso, e vai entrar nos lotes da Receita, aí a gente tem as prioridades do lote. Portanto, moléstia grave, maiores de tantos anos, maiores de 65 anos, professores, etc. Tal. Então, você vai receber lá no segundo, terceiro, quarto lote. Então, tudo isso é tempo que você fica sem aquele dinheiro. Então, o que a gente puder evitar de antecipar o pagamento do imposto sempre é o ideal. Então, se eu tenho mais de uma empresa, eu vou receber de várias delas. No ano que vem, eu apuro de março a maio e faço o pagamento, se for o caso, nas cotas de imposto de renda. Então, eu não fico descapitalizada, eu não fico desencaixada. Tranquilo, gente? Mais alguém? Mais alguma pergunta?
Tranquilo? Gostaram, gente? Foi útil? Que bom, obrigada. Então, seguiremos a disposição. Eu vou marcar o próximo tema, tá bom? Com reforma tributária não vão faltar temas, a gente tem que escolher qual é o tema mais urgente para poder tratar. E em breve nós teremos aqui um novo encontro com todos vocês, tá bom? Um forte abraço. Não sei se a Arnaud está aqui, não sei se as duas pessoas levantaram a mão. Lidia, no momento da foto, gostaria de pedir que o pessoal está com a câmera desligada, ligar a câmera para a gente registrar o momento. Você consegue abrir a galeria? Eita, a Flávia está até dirigindo. É rapidinho. Tranquilo. No 3, pessoal, todo mundo sorrindo, por favor. 1, 2, 3. Pronto, já deu certo. Sean, tudo bom, meu querido? Lhe vi agora, gente. Eu não consigo ver todo mundo, então me perdoe. Luiz Carlos, Leandro, então me perdoe aqui que eu não consigo ver. Minha tela está pequena. Um abraço a todos, até a próxima. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo treinamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adriel, obrigada. Tchau a todos.